Nosso fundador Ítalo Marcilli vai falar sobre estratégia de produtos e negócios. Ítalo é médico e psiquiatra, fundador e diretor da Faculdade Mar Atlântico, tendo formado mais de 200 mil alunos em 97 países diferentes. Especialista em marketing digital, criador e idealizador de produtos que somam mais de 200 milhões de reais faturados nos últimos anos. Ítalo, é uma honra enorme ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Fala, galera, beleza? O Ariel, pode botar aqui na... E aí, turma? Eu queria começar falando sobre marketing com vocês, que o marketing ele é uma disciplina que ele pode ser compreendida como uma disciplina muito recente na história das ciências humanas ou pode ser compreendida como uma ciência tão antiga quanto a interação dos homens que têm uma mercadoria ou têm um produto qualquer que é produzido a partir da sua atividade, tá? Então, vou localizar o marketing no marketing contemporâneo, ok? Que começa ali num cenário do pós-guerra. E esse marketing específico, que é o marketing que eu vou tratar aqui, é uma interseção entre três disciplinas. É a primeira vez que eu uso isso aqui, então vocês me desculpem. Pronto. É uma interseção entre três disciplinas, tá? A saber, tem uma disciplina que é a psicologia, beleza? Vai ter uma disciplina que é a disciplina da filosofia e há uma outra disciplina que é a disciplina da economia, tá? A partir da interseção específica entre essas três ciências, surge o que a gente chama de marketing contemporâneo, no qual estão localizados esses assuntos que a gente veio tratando aqui, ok? Beleza. O meu interesse específico no marketing, ele não está localizado mais na psicologia, o que poderia ser... a gente podia esperar, dado que eu sou psiquiatra. Mas lembre-se também que eu tenho qualquer coisa de estudo na filosofia e economia é uma disciplina que me interessa sobremaneira. Então, hoje aqui eu queria que a gente trocasse uma ideia, tá? Uma ideia sobre economia, ok? É para lá que eu vou levar a nossa conversa e gostaria que vocês fizessem intervenções, perguntassem, discordassem. Seria mais interessante se a gente produzisse alguma coisa em conjunto aqui nessa meia hora que a gente tem para falar, ok? Eu queria começar falando disso a partir da raiz mesmo ou da análise da própria palavra marketing, né? E por isso que eu vou localizá-la junto da economia. Porque o marketing, se a gente não abrasileira essa palavra, né? Mas é um gerúndio que surge a partir de uma palavra específica que é market, né? Então, mercado, ok? Coloca-se ali o sufixo ing do inglês e é como se fosse em português qualquer coisa como mercadando, o que não faz muito, né? Digo, a gente não vai falar isso. Então, a gente continua usando o marketing. Mas o marketing, ele dá para a gente uma noção qualquer de movimento, de coisas girando, de um certo fluxo. Do quê? Essa é a pergunta, tá? Do quê? Fluxo de quê, exatamente? Então, a ideia de haver um mercado é uma ideia que vai ser muito relevante para a gente aqui e eu gostaria de, nessa próxima meia hora, de conversar com a gente sobre essa dinâmica, do que é esse tal de mercado, quais são os seus agentes e como que esse fluxo ele acontece. Para quê? Não para ser uma conversa abstrata ou teórica, mas que a gente possa localizar o nosso negócio e as nossas ações no lugar certo, para que a gente possa ter uma autoconsciência e saber aonde que a gente está, onde a gente quer chegar e aonde a gente poderia mudar eventualmente da atividade. A ideia é que a gente abra um pouco a nossa cabeça aqui nessa conversa, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa em mercado e economia, a gente entende que a economia ela pode ser uma disciplina de difícil compreensão. Ok? Os grandes ciclos econômicos, eu entendo que essa dificuldade de entender economia, então, sei lá, orçamento, débito fiscal, planejamento, isso fica difícil de compreender se a gente estudar economia por partes ou de modo segmentado. Eu gostaria de dar uma visão em conjunto do ciclo econômico, ok? Para que a gente possa, então, desenvolver nossa conversa. Quando a gente vai olhar para os escritos da economia a partir do início da fundação da economia como disciplina, com Adam Smith, a gente nota que tanto Adam Smith, Ricardo, depois o próprio Marx, né, depois os keynesianos, depois a escola estruturalista, tinham até, sei lá, recentemente as elaborações do Piketty, do francês. A gente vai sempre notar que esses teóricos, por incrível que pareça, eles partem de uma elaboração específica. No centro do disco ou do ciclo econômico existe uma unidade ou um agente específico, que não é a empresa, não é o banco, não é o Estado. Curiosamente, eles colocam no centro disso tudo um agente chamado família. Tá?
E não é raro a gente encontrar elaborações que dizem o seguinte: não é a família feita para a economia, não é a família que deveria se adaptar aos ciclos econômicos ou ao mercado, ou esse mercadando. Mas é o inverso. A economia deveria ter certas leis ou certas disposições que servissem melhor à família. Tá? Então, eu não vou começar, eu não tenho uma pretensão de fazer uma evolução histórica, ou seja, a família e a terra num primeiro momento, em tempos primordiais. Vamos analisar o mercado hoje, perfeito? Já a economia hoje acho que fica mais fácil para a gente. Qualquer coisa a gente regride, ok? Então, quando a gente olha para o mundo, a gente vê o seguinte, então temos famílias, ok? E aqui desse lado nós temos empresas. Tá bom. Tá funcionando, Ariel. Mais ou menos. Beleza, empresas, ok? As famílias têm uma relação com as empresas específica. Qual é essa relação de família com empresa? A família oferece mão de obra, tá? Trabalho e recebe uma coisa chamada salário. Perfeito? É justamente dessa relação entre família e empresa que pode surgir uma coisa que é muito importante para o nosso contexto, que é a demanda. Tá? Então, claro, preste atenção aqui que não é tão difícil. Isso é bem óbvio no final das contas, né? A família trabalha numa empresa que gera produtos ou serviços. Produtos e serviços. Não é isso? Que vão ser consumidas pelas famílias. Talvez não aquela família em específico, mas famílias no geral. Não é isso? Só que as famílias só podem consumir esses produtos, esses serviços, se elas receberem salário, se elas tiverem dinheiro. Então esse é o primeiro pé do ciclo econômico. Esse é o primeiro binômio do ciclo econômico. Famílias se relacionam com empresas, produzindo serviços ou produtos, né? As empresas produzem serviços ou produtos. Essas famílias, elas recebem um dinheiro, um salário por esse serviço e pronto, né? Com esse dinheiro, elas compram produtos. Atenção, isso é o curioso do nosso mundo hoje em dia, e aqui a gente podia abrir um grande capítulo para criticar, mas a gente não vai fazer isso, que é o capítulo de que as famílias elas estão alienadas dos meios de produção. Ou seja, aqui as pessoas que trabalham nessa faculdade, as pessoas que trabalham nessa faculdade participam da produção de um serviço educacional, e é isso que elas produzem. Atenção, elas produzem uma parte desse serviço educacional. Alguns são professores, outros são operadores de câmera, outros são serventes, outros são da infra, outros são da... Pronto, né? E produzem esse serviço. E recebem um dinheiro no final do mês. E elas precisam comprar farinha, arroz, feijão. A nossa empresa não produz nem farinha, nem arroz, nem feijão. Não é isso? Pronto. Então, isso é o que a gente chama de alienação dos meios de produção. Tá? O que é alienação dos meios de produção? É exatamente isso. As famílias que trabalham em empresas hoje, elas recebem um dinheiro e elas têm que depois, no mercado, comprar aquilo que é necessário, útil ou que elas desejam. Tá? Esse é o modelo. Perfeito? Então, claro, a demanda, a gente poderia abrir esse desenho aqui, conectando com todas as empresas relacionadas à necessidade e ao desejo das famílias. Tá? Perfeito? A gente já está complexionando um pouco a compreensão. Mais uma vez, só repetindo, essa distância entre a empresa que eu trabalho e o que eu produzo, e depois os outros produtos ou serviços que eu preciso ou quero, que estão distantes de mim, chama-se alienação. Tá? Esse é um nome específico. Alienação no sentido de estou distante, como um alien. Né? Um alien mora em outro planeta. Não é? É nesse sentido a palavra alienação. Estou alienado, eu estou distante. Ok? Perfeito. A gente tem um outro... Como é que faz aquilo? É a mão? Não, mas eu queria só isso aqui, não dá, né? Tá bom, beleza. Eu vou aprender um dia, aí a gente volta. Primeira vez que eu estou usando isso aqui. Ok. Aqui do outro lado a gente tem a terra. Ou o imóvel. As famílias, uma grande parte dessas famílias, perfeito? Arrenda, aluga. Vocês estão entendendo, né? Aluga.
né? Aluga e paga um dinheiro para o dono da terra. Esse é um outro ponto do mercado. Isso é uma outra atividade. Uma atividade no seguinte, qual é a atividade essa? Esses são os donos de terra, eles têm um pedaço de propriedade que colocam essa propriedade à disposição das famílias para que elas paguem uma quantidade de dinheiro para morar lá. Perfeito? Isso é um outro ponto do mercado que tem uma outra lógica. Aqui a lógica chama-se salário, ok? Né? Salário, e aqui chama-se renda. São uma outra coisa. Ok? Então a família recebe salário e paga um aluguel. Ok? Essa empresa lucra e o dono da terra recebe uma renda. São os nomes. Tá? Os nomes técnicos da economia, para a gente entender o ciclo econômico como um todo. Ora, não tem só esse ternário. Existe um outro elemento que se constitui por cima disso tudo hoje. Quando eu falo hoje é porque é hoje mesmo, né? Nem sempre foi assim. Existe um outro chamado... Aqui eu não sei se vai... Pronto. É o Estado. Tá? Então, o Estado, ele também recebe um dinheiro. Não é? Quer dizer, o dono do imóvel recebe um dinheiro, a família recebe um dinheiro e as empresas recebem um dinheiro quando essa família compra os produtos da empresa. O que a gente está visualizando aqui? Só para deixar bem claro. O ciclo econômico. Tá? Como é que isso que a gente chama de dinheiro circula e pode circular na nossa sociedade, na nossa comunidade. Tá? Claro, isso aqui é uma primeira aproximação simplificada, mas independente de quanto a gente queira complexionar esse modelo para fazer análise microeconômica ou macroeconômica, vai ser mais ou menos baseado nisso, ok? Não se foge muito daí. O Estado recebe dinheiro também. Vai receber dinheiro dos donos de terra através de quê? IPTU, ITBI, né? Eu morri, passei para o meu... Eu morri, meu filho herdou meu apartamento. Tem qualquer coisa chamada inventário, então uma parte disso vai para o Estado também, né? Depois, o Estado recebe dinheiro das famílias também, através de imposto. Imposto de renda. Imposto, são diferentes tipos de imposto. E recebe dinheiro das empresas também, não é? Todo mundo que é empresário sabe. Imposto. Exato. É o que é, né? É um valor específico, dependendo do modelo. É isso que é interessante. Dependendo do modelo econômico daquele país, será mais ou menos. Né? É isso. Aqui a gente é muito imposto ou pouco imposto? Olha, não sei, compara com a Noruega. Lá parece ser mais, inclusive, né? Talvez menos gente lá reclame, mas por uma outra coisa. Porque é o seguinte, atenção, o Estado não recebe dinheiro e fica de boa. Não. O Estado recebe um salário, recebe uma renda, o nome é imposto, em troca de um serviço que ele presta para os donos de imóvel, para as famílias e para as empresas também. Não é ou não? Claro que é. Quer dizer, todo mundo chegou aqui hoje através de uma rua que foi asfaltada pelo agente público. Né? A iluminação, pronto, é o agente público, não é isso? Então, claro, para as famílias, o Estado entrega também bem-estar na forma de segurança, hospitais, educação, né? Aquela infraestrutura básica, a água encanada que chega na tua casa, bem, pode ser que uma empresa tenha sido privatizada, mas foi o Estado que fez aquilo, né? Perfeito? Entrega para as empresas infraestrutura, sobretudo, né? Então, infraestrutura pesada, rodovia, ferrovia, portos, segurança também, etc. Tá? Então, existe uma contrapartida do Estado. E o Estado também entrega para a terra, sobretudo, a estabilidade jurídica. Ou seja, o Estado tem uma coisa chamada exército. Né? Exército. Então, né? Exército e polícia, mas sobretudo exército. A estabilidade jurídica e militar. Se eu tenho um contrato, um pedaço de papel que diz que essa terra é minha, esse pedaço de papel que diz que essa terra é minha, diz que essa terra é minha diante de quem, no final das contas? Do Estado. É o Estado que dá a segurança da estabilidade daquele contrato. Tá? Perfeito ou não? Quer dizer,
Se não há Estado ou se o Estado não tem força ou está se formando, pense em antigos cenários da Europa recém-constituída ou se constituindo no século VIII, onde não havia noção do Estado propriamente, com os exércitos nacionais formados e com o ordenamento jurídico de pé. Olha, a Milena tem um pedaço de terra, mas a vista da terra dela é melhor do que a minha, então vamos lá, vamos tomar a terra dela? Bora. Sai, Milena. Não, não vou sair. Matei. Guerra. São as microguerras que formaram o Estado europeu. Quando o território ali dos países que constituem a Europa, uma vez que essa coisa começa a ficar estabilizada, vão se formando os exércitos nacionais, sobretudo, e os ordenamentos jurídicos específicos de cada região, que a gente vai chamar tardiamente de país, e vai poder dar o nome de Estado. Isso o pessoal fala de Estado democrático de direito, é isso, né? Quer dizer, existe um conjunto ordenado de leis, perfeito? Garantidos pela força. Ora, tanto a lei quanto a força são garantidas pelo Estado, né? Então, quando se fala a abolição do Estado democrático de direito, o que é isso? É justamente um ataque ou uma ameaça ao ordenamento jurídico vigente que garante, sobretudo do ponto de vista econômico, esse fluxo aqui. Perfeito? Ou seja, existem leis que são garantidas através da força que é propriedade ou é função do exército que é subordinado ao Estado. Ok? Esse é o fluxo financeiro básico. Começa com a família. A família tem pessoas, as pessoas trabalham. Elas trabalham em empresas, recebem um salário porque deram sua mão de obra, deram uma parte da sua força produtiva para essa empresa. É uma força produtiva hoje alienada, existe uma cadeia de produção alienada, né? A gente não, como eu disse, né? A gente não domina todo o fluxo produtivo, né? Que faz com que eu consiga ter no final os produtos ou serviços necessários ou que eu desejo. Perfeito? Atenção, aqui eu estou falando do fluxo de dinheiro dentro de um território chamado Estado, mas se a gente for querer extrapolar, e esse é um dos motivos pelos quais a coisa do tarifaço é um problema, porque existe uma coisa chamada cadeia global de valor também. Cada Estado, assim como cada família, assim como cada empresa hoje no mundo, de tal modo, do modo como está, é especializado numa parte produtiva. Semicondutores não são produzidos em larga escala no Brasil, né? O mel não é produzido nos Estados Unidos, né? Então, para o americano poder consumir mel, ele precisa importar do Piauí, que tem uma zona melífera. Tá? Então, a grande produção de mel vem do Piauí. Olha que coisa interessante. Os Estados Unidos não produz mel. Assim como as pessoas que trabalham nessa empresa não produzem arroz e feijão. Se você quiser arroz e feijão, você tem que comprar de um outro lugar, né? Se os Estados Unidos quiser consumir mel, se o americano quiser consumir mel, ele vai ter que comprar do Piauí. Dá para entender isso ou não? Então, essa é a cadeia global de valor. Um carro que está sendo montado hoje aqui em Resende, no Rio de Janeiro, ora, uma parte das peças dele vai ser produzida de fato no Brasil. Uma grande outra parte vai ser produzida na China, nos Estados Unidos, sei lá, na África, não sei. Aí teria que entender a cadeia global de valor. Isso é o que a gente chama de cadeia global de valor. Percebe ou não? Tá? Então, a gente está falando do ciclo econômico primário e do ciclo econômico transnacional. Ok? Essa é a ideia. E é um pouco dentro disso que a gente está quando a gente está montando uma empresa. Por que é relevante a gente estar presente hoje aqui neste evento, eventualmente depois fazer parte de outros cursos e continuar estudando? Por quê? Porque quando a gente tem um CNPJ que a gente fundou, né, a gente deixa de estar inscrito no grande ciclo econômico só nesse tripé. Até ontem a gente era uma família que vendia nossa mão de obra para receber um salário e comprar coisas. Só que quando a gente abre um CNPJ, a gente agora faz parte de um binômio. A gente é, ao mesmo tempo, família e dono de empresa, que contrata gente de outras famílias, paga um salário, produz um produto ou um serviço que vai ser consumido por outras famílias. A gente tem que alcançar essas outras famílias. Esse é o ponto. Atenção, esse é o ponto. E a gente vai ter que se relacionar do melhor modo com o Estado, entendendo a melhor forma da gente fazer essa transação. Pagar o imposto e receber os bens de serviço ou de apoio que esse Estado pode nos oferecer. Tá? Atenção, você pode gerar um excedente de dinheiro tão interessante
né? O dinheiro que entra pode ser tão interessante, e aqui está um ponto que para mim é fundamental, que você, como dono da tua empresa, como founder, como CEO, sei lá, você pode querer reinvestir isso nessa mesma empresa que você já tem, né? Como você pode querer abrir outras empresas. Em função de que essa decisão vai ser tomada? Bem, ela pode ser tomada em função de, né? Sei lá, eu acho que é para lá. Ou seja, a gente pode fazer uma análise de marketing, no fundo. O que é o marketing, mais uma vez? É como que o dinheiro circula no grande ciclo econômico, ou no pequeno ciclo econômico. Atenção, por que diabos você, se você tem um excedente financeiro, está dando lucro à tua empresa, você está botando dinheiro no bolso. Atenção, onde é que você põe esse dinheiro? Eu ponho nessa mesma empresa que eu já fundei ou eu abro outra? Em função de que essa decisão vai ser tomada? Bem, em função de algumas coisas, como eu disse, né? Gosto pessoal, amizade, ou em função de dados muito objetivos do marketing, através de análise de fluxo econômico, no final das contas, né? Olha, interessante, pode ser que você não vá colocar o excedente de dinheiro nem na sua empresa, nem em outras empresas. Você pode colocar esse fluxo de dinheiro em terra, o que pode ser muito interessante também, né? Vai botar em terra. Então, se você é um sujeito que tem propriedade e aluga essa propriedade, você tem empresa, só está faltando para você completar o álbum e virar governador, né? Digo, aí você participou de todo o ciclo, o grande ciclo econômico, né? E digo, prefeito, governador, presidente, sei lá, um agente público. Você vai botando as peças no lugar. Então, pronto. Esse é o cenário, o primeiro cenário do ciclo econômico. No meio disso aqui tudo, olha só, atenção, vamos lá. Esse é um ponto, um pouco... Minha cabeça está um pouco nesse lugar, eu acho que... Vamos lá, qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Existe uma coisa que a economia trabalha também, que são os ciclos de endividamento. Perfeito? A economia, ela funciona... Por que a economia é cíclica? Não dizem isso, a gente não ouve isso o tempo todo. O grande vetor que faz com que a economia seja cíclica, e quando a gente ouve a palavra cíclica, cíclica é um círculo, né? Mas em economia não é um círculo. Em economia existe um desdobramento do círculo, perfeito? Que é, na verdade, uma senoidal. Esse é o ciclo, essa é a coisa do ciclo, tá? A resultante da senoidal pode ser para cima ou pode ser para baixo. Tá? Então a gente está dentro de um cenário de expansão e crescimento ou um cenário de retração. Perfeito? O que os agentes de Estado sempre vão procurar fazer é o que a gente chama de medidas anticíclicas. O que é medida anticíclica? É atenuar sempre essa barriga de baixo do mercado. O que eu estou falando? Estou falando de uma coisa que é muito simples. É muito simples. Você faz parte de uma família e recebe um dinheiro. Ou você tem uma empresa. Vamos começar por família. Você faz parte de uma família e recebe um dinheiro. Você quer comprar uma televisão. Você faz as contas e pensa, pombas. Eu agora estou na faculdade, não posso falar essas coisas. Pombas. Para eu juntar dinheiro para comprar essa televisão, eu vou demorar 36 meses. Né? Mas eu não preciso, mas eu quero essa televisão hoje. Então, existe uma opção no mercado, que é a opção de pegar emprestado o dinheiro. Né? Pegou emprestado. O que é essa senoidal? Pegar emprestado dinheiro significa você aumentou o teu poder de consumo. Eu tenho 1.000 de salário. Eu peguei 200 emprestado. Vamos supor, né? Sei lá, acho que ninguém emprestaria 200 para alguém que ganha 1.000. Mas vamos lá. Eu tenho 1.200 agora de poder de compra. O que significa 1.200 de poder de compra? Significa uma expansão da possibilidade do mercado, atenção, marketing, do mercado circular, da mercadoria circular, do dinheiro circular. Só que isso é óbvio. Se você pegou 1.200 hoje, você vai precisar me pagar esse dinheiro de volta. Então, evidente, no tempo, o teu poder de compra, em algum momento, ele vai diminuir, porque você vai precisar trabalhar mais para pagar aqueles 20% que você está me devendo. Dá para entender isso ou não? Estou simplificando o esquema só para entender. Né? Esse é o momento onde dá no teu
não é no teu bolso, onde dá na tua força produtiva, eu não consigo expandir minha capacidade de trabalho e tenho que pagar o negócio que eu peguei ontem. Isso é o que a gente chama da senoidal inferior em economia. Perfeito? Esse é o cenário. Então temos um cenário D. Vamos lá, atenção. Um cenário onde não há crédito disponível no mercado. A coisa vai crescer devagarzinha. Por quê? A coisa que eu digo, o mercado vai crescer devagar. Na melhor das hipóteses, cresce, mas pode diminuir. Vai crescer devagar por quê? Porque não tem os saltos de consumo. Ok? Mas também nesse mesmo cenário você não tem a barriga de baixo. Então, quando a gente está pensando em economia, e economia tem a ver com ciclo, a gente sempre tem um outro elemento que é o que vocês estavam falando, que é o mercado financeiro, que pode ser muito regulamentado ou pouco regulamentado, depende da história, depende do país. Né? Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é em outros lugares, mas aqui no Rio de Janeiro existe uma coisa que é a colônia portuguesa. Os portugueses emprestam dinheiro entre si de modo não regulamentado. Né? Eu sei porque a história da minha família foi um pouco assim. Quando meu pai quebrou, lá no início dos anos 90, quem emprestou dinheiro para ele foi o pessoal da colônia portuguesa. Meu pai não é português, mas minha mãe era. Então, é aquela coisa. O português confia um no outro, entendeu? É no fio do bigode. Eu vou confiar em você. Claro que você vai pagar. Como não vai pagar? Isto é Patrício, é claro que vai me pagar. Rapaz. Né? Pronto. Então, estamos falando de um crédito não regulamentado. É disso que a gente está falando. Perfeito? Nesse cenário do empresta dinheiro, toma emprestado, ou é necessário, ou é possível pegar dinheiro emprestado, aparece um outro agente, que era o que foi o Elton que falou, não sei quem que falou, que é o que a gente chama de banco. Banco. Ok? O que ocorre é o seguinte, o banco é uma coisa muito engraçada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o banco ele possibilita a expansão, por assim dizer, ou um primeiro momento de expansão do mercado, é também por causa do crédito que vai haver um momento do ciclo inferior. Tá? Essa é a lógica financeira, essa é a lógica do ciclo econômico. Ok? O que ocorre é o seguinte, a família, como eu disse, ela quer uma televisão, ela quer um eletrodoméstico, ela quer carro, ela quer, sei lá, ela quer um imóvel para ela, então ela vai botar uma parte do dinheiro dela no banco. Vai botar não, ela vai pegar uma parte do dinheiro no banco e vai pagar juros para o banco. Perfeito? Ela vai pagar juros para o banco. Pega dinheiro emprestado e paga juros. Olha só o que eu estou falando. Uma parte do dinheiro que estava girando em função de coisas que de fato existem, ou seja, uma cadeira que foi feita, um carro que foi feito, uma estrada que foi produzida, né? Ela começa a entrar numa dinâmica que a gente chama de especulação financeira ou financiarização. O dono do banco, atenção, o dono do banco é sacanagem, né? Mas dá para entender, né? O dono do banco ele não está produzindo nada. Não uma produção real envolvendo essa lógica. Só que as empresas também pegam dinheiro emprestado no banco e pagam juros também. Né? Não sei, quem é dono de empresa aqui talvez já tenha precisado pegar dinheiro no banco. Né? Bem, eu já peguei bastante dinheiro no banco aqui. Beleza? Ok? Só que o Estado também paga para o banco. Inventaram um negócio chamado taxa Selic. Quer dizer, o Estado ele pode emitir títulos. E o banco compra esses títulos. E o Estado precisa pagar juros para os bancos também. Isso é muito curioso. Tá? Então, uma parte desse dinheiro que circula, ele vai para dentro do saquinho do banco. Tá? Se a gente for pegar hoje no PIB, se a gente for fazer uma conta de PIB, existe só de serviços de crédito, as famílias hoje pagam 1 tri para banco. Isso aqui seria o equivalente a 10% do nosso PIB. Nosso PIB é 10 tri, não é isso? Endividamento de empresa seria equivalente a 3% do PIB. A terra é que fica um pouco excluída desse negócio. Né? O dono de terra, quando a terra é dele, né? Quando a terra é dele, ele fica excluído dessa lógica, a maioria das vezes. Mas também existe um outro componente que é eu pego o dinheiro no banco para comprar meu imóvel. Né? Evidente, muita gente aqui acho que já pegou dinheiro na Caixa, no BNDES, sei lá, para comprar imóvel também. Né? Aqui, ó, também paga dinheiro para o banco.
Perfeito? Né? Quando a gente olha para o ciclo econômico completo, ou seja, o que é o ciclo econômico completo? O dinheiro circulando entre família e empresa. Família, empresa e dono de terra. Família, empresa, dono de terra e Estado. E aí, quando a gente adiciona esse outro elemento, que é o banco na história, a gente olha para isso e a gente não é dono de banco, a gente entende que a gente está na ponta errada, né? A gente está na ponta errada do jogo. Essa é a coisa que eu queria mostrar um pouco para a gente aqui. Porque é o seguinte, tem uma parte do que a gente faz que meio que não está, que às vezes não entra na conta, etc., que é a parte da financiarização do mundo. Né? Ou seja, a gente está dentro de uma lógica de um mundo financiarizado, e cada vez mais financiarizado. O que é financiarizado? O banco ele vai se tornando um elemento central para a manutenção do Estado, da família e das empresas. E até para os donos de terra, em alguma medida. Em alguma medida, para os donos de terra. Isso não é exatamente isso, porque, claro, a terra é o seguinte, a terra é minha já, né? Não é mais do banco. Beleza? Deu para entender o que eu estou falando aqui, eu acho. Se não entendeu, pergunta também. Ok? O que ocorre é o seguinte, quando eu estou olhando para no Brasil, quando eu estou olhando para esse jogo aqui no Brasil concretamente, que tem negócio em outros países, não é assim, mas no Brasil, e eu entendo que essa parte da balança, ou seja, a parte da financiarização, corresponde, dependendo do cálculo, corresponde 20% a 25% do valor do PIB. E a gente está falando de uma parte do mercado que não é produtiva. Hein? Atenção, não está fazendo sapato, não faz calçado, né? Não faz faca. Né? A gente olha para isso tudo e pensa algumas coisas. A gente vai pensar o seguinte, por que eu não vou fazer parte dessa parte do jogo? Né? Quer dizer, aqui a gente não somos políticos e nem somos agentes sociais, a gente não somos empresários. Né? Nota-se claramente que o dinheiro ele vem para cá. Né? O dinheiro está vindo para cá, isso é evidente. Né? Então, há duas coisas que você pode fazer. Uma é, vamos lutar para acabar com os bancos. Vai, tenta. Ou, assim, será que no meu negócio que eu tenho, atenção, não é possível emitir crédito, direto ou indireto? Essa é uma pergunta, né? Essa é uma pergunta que tem que ocorrer. E você vai notar que as empresas que deram, de fato, grande salto, ou são empresas de tecnologia, ou são empresas que têm qualquer coisa a ver com crédito, no limite vão ter a ver com crédito. Né? Esse é um ponto, não sei se querem discordar, ou querem concordar, ou querem completar, mas é o seguinte, você já está rindo, porque é evidente, a tua é claramente... Cara, vocês já fazem isso de modo indireto e não formal. Não é? Vocês também podem fazer de modo indireto e não formal. Né? Mas é uma pergunta que eu queria colocar na cabeça de vocês, no final das contas. Né? Quer dizer, a venda de produtos financeiros é interessante. Mas o produto financeiro, você pode achar que está vendendo produto financeiro, você está no contrapé. Você pode ter uma empresa que é de finanças, mas esse jogo é o jogo de emissão de crédito. Porque no Brasil, a gente não tem lei de usura, porra. Quer dizer, você pode cobrar R$400 por ano no cartão. A gente sofre isso. Se você entrar no cheque especial, se você der um mole e não pagar a conta do teu cartão de crédito, você vai pagar 400 pilas, 400% no final do ano. Isso não há precedentes em nenhum lugar do mundo que eu conheço, não tem. Né? Você tem lei da usura, você vai na Inglaterra, por exemplo, pagou o dobro do que você tomou, acabou, tá quitado. Entendeu? Peguei emprestado 2.000 libras contigo, independente da taxa, se eu paguei 4.000 libras para você num dado intervalo de tempo, tá zerou, não tem como cobrar mais. É assim na Inglaterra. Na França você tem, por lei estabelecida, está 12% ou 14% ano. Né? O Japão acho que é 4%, sei lá. Agora, no Brasil, não tem teto. Não tem teto. Esse é o ponto. Né? E o CAD, que é o órgão do governo responsável por fomentar, vamos chamar assim, a concorrência, não olha muito para banco. Como quem diz, não existe uma pressão de que as taxas de banco, as taxas do mercado financeiro diminuam. É a coisa livre. Dá para entender isso que eu estou falando ou não? Tá? Então, aqui eu estou falando de marketing e negócios, né? Mas eu estou olhando para o lado mais macroeconômico. Temos mercadorias e produtos e serviços. Tá, já entendi. Pronto, acho que eu entendi. Pronto. Temos serviços, temos produtos, né?
Nós aqui temos empresas, temos terras, temos dinheiro guardado no banco, não é isso? O que eu gostaria de chamar a atenção é o próprio chamado custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o seguinte, eu posso investir isso tudo em lugares diferentes. Eu posso oferecer isso tudo para pedaços de mercado, para nichos diferentes, né? O que eu acho que vale a pena olhar para o custo de oportunidade. Qual nicho paga mais ou qual nicho remunera melhor? De antemão, olhando para o grande macro cenário, se você conseguir localizar a tua empresa, o teu serviço, o teu produto em qualquer coisa que tenha a ver com esse fluxo de baixo, ou se você conseguir, de fato, com essa estrutura inferior, você vai estar na frente. Você vai ganhar o jogo no longo prazo. Esse é o ponto, no final das contas. Tá? Não sei se fica muito abstrato, talvez sim, mas eu estou aqui também para a gente conversar. E para abrir para vocês. Vocês sabem mais, muitos aqui sabem até mais disso do que eu. Só estou botando o cenário na frente, né? Para a gente conversar sobre isso. Tá? Então, o que eu acho existe uma grande conversa. Quando a gente fala de marketing, não é quando a gente fala de marketing, né? Mas nesse nosso meio, quando se fala de marketing, em geral o que eu escuto mais são de pequenas estratégias de como vender, de como se posicionar, etc. Né? O que é tudo muito interessante, a gente precisa disso tudo. O que fica na minha cabeça especificamente é ok, para quê e para onde, e em quanto tempo, e com que custo. Essa é a coisa no final. Hein? Isso na minha cabeça é o que a gente chama de estratégia. Falo, beleza, né? Mas vale a pena eu tirar o dinheiro que está rendendo, o dinheiro que está emprestado, ou seja, meu dinheiro parado no banco, eu estou emprestando dinheiro para o banco, que pega o meu dinheiro por um valor e empresta por muito mais, né? É isso, no fundo, né? Vale a pena eu tirar o dinheiro dali e botar numa atividade produtiva que, no limite, ela vai acabar tendo que devolver um pedaço dessa taxa para esse mesmo banco onde meu dinheiro já estava. Eu sei que é triste o que eu estou falando, né? Em alguma medida. É triste, mas a gente está aqui falando com o empresário. Porra, no final das contas, não é isso ou não? Então, tem um duplo desafio. O duplo desafio é, primeiro, o que você faz com o teu dinheiro? E, bem, se você tem uma coisa de querer botar o dinheiro na praça, encontrar, de fato, nichos ou mercados que vão pagar mais do que, sei lá, 400% por ano. No limite é isso. Porque se você consegue qualquer coisa semelhante a emprestar dinheiro, tipo um cartão de crédito, 400% por ano é exagero, né? Mas vamos lá, tem que render mais do que 20%, 10%, de 10% a 20%. Se for menos, seu dinheiro tem que estar parado no banco. É meio simples isso, né? Liquida tudo e põe no banco. Né? Essa é a conta, no fundo, que se faz. É chato, né? Mas é um pouco esse o jogo, no final das contas, se a gente estiver falando de uma coisa séria, né? Estiver lidando com o mercado ou com o marketing de um modo sério. Essa equação, essa visão, minha visão, pelo menos é o que eu acho, ela tem que estar sempre presente. Então, pronto, vou falar agora falar da minha experiência. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma faculdade, né? Eu vendo serviço e produto. Né? Serviço, sobretudo, né? Mas produto também, claro, dá para imaginar que a aula é um produto. E tem uma quantidade de dinheiro que circula. A minha pergunta é, como que eu crio o FMA Bank, no fundo, né? Como é que eu consigo emitir crédito para os meus clientes? Ou para quem me procura? Porque muitos já estão tomando crédito. Atenção, 90% está tomando crédito para me pagar, porque eu sei que eles compram com cartão de crédito. Né? É sem juros. Tá bom. Tá bom, né? Beleza. Então, por exemplo, eu estou falando de mim. Claro, são 16 mil clientes, né? Transacionando todo mês aqui, né? Com um volume específico. Se eu consigo, essa é o que está na minha cabeça hoje, se eu consigo entender o meu jogo como também uma operadora financeira, ou seja, me posiciono, né, aqui também, eu vou estar recebendo dinheiro das famílias também, não só por essa via, pela via da demanda. Né? Essa aqui é a via normal que as empresas recebem dinheiro, não é isso? A minha pergunta é, como que eu faço com que eu receba dinheiro por aqui também? Essa é a conta possível para mim. Claro que a gente tem uma outra conta também, que é sem sonegar, evidentemente,
como que eu reduzo isso aqui também? Né? No Brasil, o problema está até resolvido, né? Que é a coisa dos dividendos, que não tem imposto sobre dividendos. Mas essa é a parte mais óbvia da história. Né? Como é que a gente se posiciona ali também? Essa é a pergunta. Né? Como que eu consigo botar no meu negócio essa parte aqui? Será que não seria interessante eu, Ítalo Marcílio, ou seja, eu compro o imóvel que a minha empresa aluga de mim? Essa é outra pergunta também. É possível isso também? Né? Pessoa física, mas digo, criar uma administradora própria que não está na operação da empresa, que é proprietária de imóveis para receber dinheiro dessa mesma empresa, entende ou não? Esse é o joguinho que vai ficando interessante. É uma coisa de war mesmo. Se você virou empresário, você tem que olhar para esse quadro e falar assim, ok, como eu estou em todos os... Pronto. O que o PCC fez? Se posicionou aqui. Ou tenta se posicionar aqui. Né? Quando você tem um poderio econômico ou financeiro de tal monte, o que você começa a fazer? Elegeu comprar os operadores do Estado, porra. Isso é ilícito, ilegal ou imoral, para dizer o mínimo. Então, assim, eu, pelo menos, não sei você, eu não vou fazer essa parte da história. Mas quem está jogando o jogo completo tá comprando terra, atenção, operando juros, montando empresas verticalmente, ou seja, tentando pegar toda a cadeia de valor, ou seja, eu não vendo só a gasolina, eu também tenho o posto, eu também tenho os ductos, eu também tenho a usina, eu também tenho contratos no mercado externo. E, claro, eu também tenho, sei lá, os deputados estaduais do Rio de Janeiro na mão. Esse é o jogo, você fecha o circuito todo, pronto. Então, estamos falando, quando o sujeito domina, ou seja, ele fecha tudo isso aqui, e aí o Estado se divide também em 3 poderes, né? É o judiciário, o executivo e o legislativo. Esse é o jogo completo do domínio econômico. Ok? Para nós, que somos pessoas, acredito, éticas, a gente vai parar aqui. Né? A gente não vai se meter com essas coisas. Né? Que é isso que isso é o que se chama de propina, isso é o que se chama de corrupção. É quando o mercado ele influencia o Estado para benefício próprio. Né? Ou uma empresa do mercado... Entendeu o que eu quis dizer ou não? Aí estamos falando de uma coisa antiética, imoral, ilegal, crime, em última linha, no Brasil. Se vai ser punido ou não é outra história. Mas é disso que a gente estava falando. Dá para ter isso ou não? Então, quando a gente está conversando sobre, na minha visão, quando está falando de marketing, se a gente quiser falar de um negócio completo e sério, esse mapa tem que estar 100% do tempo na cabeça dos tomadores de decisão estratégica, em nível alto. Né? Eu estou falando de founder, estou falando do pessoal de C-Level, estou falando de conselheiro, pessoal de conselho, né? Proprietário de terra também, porque às vezes a questão é você tem renda, né? Você tem dinheiro no banco, mas sei lá, será que esse dinheiro no banco é o melhor uso que eu faço do dinheiro, ele parado no banco? Será que não dá para abrir uma factory? Sei lá, não dá para abrir uma outra coisa que você vira o agente financeiro que você faz o que o banco está fazendo por você? Digo, entende ou não? Ah, mas eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Aí, mas tem um monte de gente aqui com dinheiro que talvez juntos seja um dinheiro suficiente, né? Isso que eu quero dizer. E aí são as cooperativas, as associações. É assim que a coisa acontece, né? É assim que o mercado vai se desenvolvendo. Beleza?